pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pode tomar o vosso assento? Eu vou trazer uma mensagem aqui, irmãos, nessa oportunidade. Uma mensagem que pouco eu tenho ouvido nesses últimos dias, nos últimos tempos, né? Sido ministrada nos nossos púlpitos. Quando eu falo nos nossos púlpitos, no sentido geral, e não aqui, é claro, mas nos nossos púlpitos, inclusive púlpitos brasileiros, né? Eu quero falar aqui sobre as exigências de Jesus. A exigência de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. E quando Jesus, irmãos, ele falou essas palavras que a gente leu aqui, ele estava mandando os seus discípulos, os 12 apóstolos, em missão. E isso começa no capítulo 10, o versículo 1, do mesmo livro, que é o de Mateus. E ali Jesus, então, ele dá poder, dá autoridade aos seus discípulos, para que eles venham, nessa missão, repelir os demônios, curar as enfermidades e repreender também todo o mal que viesse à frente durante essa jornada missionária. Versículo 5 do capítulo 10, Jesus então agora, ele começa a dar algumas instruções aos 12 discípulos. E as instruções eram mais ou menos assim, de como eles se comportar diante dessa viagem missionária, como que eles deveriam se portar nas casas que abrissem as suas portas para receber, para que quando recebessem, ou quando também não recebessem, né, que tinha aqueles que não abriam as portas para que pregasse o evangelho. Então, como que eles deviam de se comportar diante dessas situações? Outras instruções e ordenanças que Jesus passou ali foi em relação ao que eles viriam de enfrentar durante essa missão, durante essa caminhada de entrega do evangelho. E Jesus, anteriormente aos versículos que a gente leu, ele disse que não seria fácil, não seria fácil. Pessoas que iriam esperar eles não eram pessoas do melhor perfil, né? E eles iriam de sofrer pelo evangelho. Ia ser muito difícil de pregar esse evangelho, mas que isso ia ser comum, né? Tanto que isso era, na verdade, comum, principalmente aos primeiros cristãos dos primeiros séculos. Ser cristão era muito mais difícil do que hoje, vamos dizer assim. Havia perseguições de todos os lados, perseguição do judaísmo, perseguição das autoridades, perseguição dos povos pagãos. E a gente vê relatos verídicos dessas perseguições que afligiram o povo de Deus e continuam afligindo ainda na atualidade. E então Jesus, ele orientou os discípulos nessa missão, os 12, quando saíram para pregar o evangelho. E quando Jesus começa a relatar, começa a orientar eles, dizendo que não seria fácil, que haveria de ter perseguições e que eles teriam que dar a própria vida por amor de Cristo em meio à pregação desse evangelho, Jesus começa agora a confirmar isso no versículo 34, a mostrar qual é o seu evangelho. E ele começa a trazer aqui algumas demandas, algumas exigências, e essas exigências eram para os 12, eram para todos aqueles que dessem crédito à palavra pregada pelos 12, e é para mim e é para você. Ou seja, essas demandas que nós vamos tratar aqui, que veio da palavra do próprio Cristo, que é do versículo 34 ao versículo 39, servem para eles lá e servem para todos os discípulos de Jesus, todos quanto decidem seguir a Cristo. Então, se nós querer ser discípulo de verdade, autêntico, de forma bíblica, é necessário que nós venhamos a obedecer estas demandas. Amém? Irmãos, o primeiro versículo que a gente leu foi o versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. A declaração de Jesus, não vim trazer paz, irmãos, não significa
que Jesus não veio trazer paz de nenhum tipo para a nossa vida. É bem verdade, irmãos, que nós que somos crentes, que acreditamos em Jesus, na cruz de Cristo, por meio do seu sacrifício perfeito, é possível que nós tenhamos paz com Deus e paz também com os nossos irmãos, ou paz com outras pessoas também. Então Jesus não estava dizendo que não veio trazer paz de nenhuma forma. O que Jesus estava de fato falando é que quando ele não veio trazer paz, ele não veio resolver todos os problemas dessa terra. E é bem verdade que depois que Jesus veio, ressuscitou e se ascendeu aos céus, o mundo ainda continua tendo problemas, né? Existem guerras, existem dores, existem doenças, existem aflições de tudo quanto é tipo. E era exatamente isso que Jesus estava falando. Eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer paz. Ou seja, eu não vim solucionar todos os problemas que existem nessa terra. Né? E ele disse, muito pelo contrário, eu vim trazer espada. Porque era exatamente isso que os judeus esperavam, um reino de paz absoluta. Só que Jesus deixou claro com as suas palavras que, pelo menos não naquele momento, ele não veio trazer essa paz esperada. Um dia nós vamos desfrutar dessa paz, mas pelo menos enquanto nós estivermos nessa terra, essa paz não vai acontecer. Então Jesus disse, eu não vim a esse mundo trazer paz. O que eu vim trazer é espada. E quando Jesus faz essa declaração, eu vim trazer espada, Jesus ele não quis dizer que veio trazer uma religião baseada na violência, né? Jesus ele não quis dizer que veio a esse mundo trazer uma religião baseada na violência e também armar o seu povo para ferir o mundo ou para obrigar as pessoas, né, trazer as pessoas à força a acreditar em Cristo. Não foi isso que Jesus quis dizer. O que de fato Jesus quis dizer quando ele disse não vim trazer paz, mas a espada, ele quis dizer que por causa dele, por causa do seu nome, muitas cidades, países e pessoas entrariam em conflitos. Isso é uma grande verdade. Tanto que ainda hoje, o nome de Jesus é motivo de debate. Ainda hoje, por conta de Jesus, existem conflitos, né? E a razão desses conflitos, a razão dessa espada que Jesus se refere, é exatamente por causa daquilo que ele anunciava. Por causa daquilo que ele declarava e daquilo, né, que ele denunciava. Jesus denunciava o pecado da humanidade, a insuficiência do povo. Ele dizia que ninguém era capaz de se justificar por si só. Ele dizia que todos eram pecadores. E o que ele declarava? Ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Filho de Deus. E não só o Filho, ele disse, eu sou, ou seja, eu sou Deus. Né? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo, vocês não conseguem chegar ao céu, se justificar, vocês não conseguem salvação, senão por meio de mim. Jesus era pessoa, irmãos. É claro que Jesus nunca se esvaziou da sua divindade, mas aqui na terra tomou forma de homem. E um homem falar isso, né? Só Jesus, né? E só porque era ele que nós acreditamos. E ele diz, só por meio de mim vocês podem ser salvos. Então, quando Jesus faz essas declarações, é o mesmo que colocar uma espada na mão de quem não crê. Né? É o mesmo de colocar uma espada na mão do descrente. Espada para ferir os seguidores de Cristo. Então, notem, irmãos, que a espada que Jesus se refere não é na mão do salvo, na mão do crente. A espada está na mão do descrente para ferir os filhos de Deus. Então, por isso que servir a Jesus não é fácil. É espada, é sofrimento, é dificuldade. Né? E aí eu aproveito para fazer uma aplicação, uma observação, né, do que eu vejo ultimamente, e eu acho que os irmãos vão concordar comigo. O que mais a gente ouve hoje, principalmente em televisão, rádio, internet, são mensagens de que tipo? Venha para Jesus, seus problemas vão acabar. Né? Venha para Jesus e a sua doença vai ser curada. Venha para Jesus que tu vai ter um carro novo, uma casa nova. Venha para Jesus que agora você vai ter uma vida tranquila, uma vida serena. É o que mais a gente ouve falar, né? E aí enche a igreja, né? Enche, imagina, né? É tudo que as pessoas querem, ter os problemas solucionados. Mas a grande verdade, irmãos, que isso são falsas doutrinas vindas de falsos mestres.
né? Toda doutrina que prega que o Evangelho de Cristo é fácil, né? Que o Evangelho de Cristo é suave, que o Evangelho de Cristo não existe problemas, esse Evangelho não é o de Cristo. Não foi o Jesus da Bíblia quem pregou, não é o nosso Jesus da Bíblia. Porque o nosso Jesus disse que o Evangelho dele é espada, é dificuldade. A mensagem é um pouco dura, mas é necessário, irmãos. Não adiantaria de nada, né, assumir a tribuna e pregar uma mensagem que massageasse, de repente, o nosso ego, mas que não nos fundamentaria na palavra, né? Porque hoje a gente vive num país que a gente tem liberdade para vir na igreja. Isso é muito bom e tomara que continue assim. Mas até quando será que vai continuar? E aí, se de repente começa a vir as perseguições, aí os irmãos vão dizer, mas não houve quem pregasse, né? Então a gente tem que se voltar às Escrituras e dar ouvido a esses tipos de mensagem também que é necessário. Como eu disse, hoje o nosso país é bom de servir a Deus, mas não sei até quando vai ficar assim. E aí pode voltar a ser parecido como era antes. Espada, dificuldade, perseguição. E será que a gente está preparado? Né? Isso a gente precisa analisar, se fundamentar nessa maravilhosa palavra. Né? Versículo 35 e versículo 36, ele diz assim, irmãos. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Irmãos, essa espada que Jesus se referiu anteriormente, que fere os seus discípulos, é exatamente a mesma espada que corta laços familiares. É bem verdade que o relacionamento familiar, o relacionamento entre a mãe e um filho, ou um pai e um filho, o relacionamento que existe entre os avós e os netos, o relacionamento que existe entre marido e esposa, é maravilhoso, é agradável a Deus, e isso é bom para nós. Né? A gente está aqui, está adorando a Deus, mas daqui a pouco já dá aquela vontade de estar em casa com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso é bom, porque esse laço familiar é difícil de explicar, é uma ternura, é que nem ter filho, né? Quem não tem é difícil de explicar, mas quem tem é um amor que não dá para explicar. Né? Mas Jesus disse assim, eu vim trazer dissensão entre vocês. Então quando a gente decide seguir a Jesus, a gente tem que estar consciente dessas coisas, que esses laços podem ser rompidos. E tudo isso por amor a Jesus. O motivo, né, a causa que leva a esse tipo de situação é porque quando a gente se entrega a Jesus, existem muitas pessoas que viram as costas para a gente. E essas pessoas podem estar dentro da nossa própria casa. Então o que acontece? O amor, ou melhor, o ódio que o descrente sente por Jesus é maior do que o amor que ele sente pelo seu familiar convertido. E aí ele prefere romper o laço familiar. Então nota que não é nós cristãos que vamos romper esse laço, mas é o descrente, porque a espada está na mão dele. Ele que decide não nos amar mais, não se relacionar mais conosco. Né? Então, a gente tem, irmãos, relatos verídicos das perseguições de antigamente, de pessoas, de mães, de marido, que entregaram os seus próprios familiares para serem mortos porque se converteram ao cristianismo. Né? E isso com certeza ainda acontece, talvez não perto da gente, mas em outros países acontece. O ódio que as pessoas sentem por Jesus e pela sua palavra é maior do que o seu amor pelo próprio filho. Isso é verídico, nós temos relatos verídicos disso, tanto que Jesus falou, né? E se ele falou, está falado. Né? Então, irmãos, é por isso que nós temos que estar conscientes de que quando decidimos seguir a Jesus, podemos perder o laço familiar. Podemos perder o nosso relacionamento na nossa casa. Daí é por isso que Jesus diz no versículo 36, os seus inimigos serão os seus familiares. Ou seja, o inimigo está dentro da nossa própria casa. Até aqui, amém? Estão junto comigo? Glória a Deus. Versículo 37, irmãos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Jesus, irmãos, ele faz o uso aqui da palavra digno. E a gente sabe que digno é o mesmo que merecer, né? Ser digno de Jesus é o mesmo que merecer a Cristo. Né? Merecê-lo, merecer a sua graça, merecer a sua promessa, merecer a sua bondade, merecer a sua misericórdia. E ele diz, aqueles que são dignos de mim, aqueles que me merecem. Mas eu faço, irmãos, uso dessa palavra com muito cuidado para não dar um entendimento equivocado do texto aqui. Né? Porque, de repente, alguém pode achar que é digno de Jesus de uma forma meritória, quando que as Escrituras não afirmam isso. Então, eu só queria deixar claro isso, caso os irmãos leiam e entendem de forma errada. Então, quando Jesus diz, aqueles que são dignos de mim, não significa que isso acontece, né, que isso é algo que acontece de forma meritória. Na verdade, as Escrituras são muito claras, o quanto somos incapazes, né, de se justificar por si só, o quanto somos incapazes de cumprir a lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, é a prova de que somos insuficientes, né? A lei de Deus, ela nunca foi feita para salvar alguém. A lei de Deus foi sempre para mostrar o quanto o ser humano é pecador e precisava de um mediador, precisava de um libertador, precisava de um salvador, e esse é Jesus, né? Que veio, obedeceu, que fez tudo perfeito para que a gente fosse salvo. Então, só para os irmãos entenderem isso, quando Jesus diz, os dignos de mim, os que me merecem, ele não estava usando esse termo, dando a ideia de que nós temos méritos diante dele. Mas, na verdade, só quem tem mérito é Deus. A gente consegue cumprir as demandas de Deus e passamos a ser dignos de Jesus, mas cumprimos pela misericórdia, pela graça salvífica e também santificadora. E cumprimos também pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então a glória sempre será dele. Amém? Então ele diz aqui, irmãos, ele chama a gente para o compromisso e lança a segunda demanda. A primeira ele diz, o meu evangelho não é paz, o meu evangelho é espada. E depois a segunda demanda é o versículo 37, quando ele diz que nós precisamos amá-lo acima daquilo que a gente tem de mais valor nessa terra. E o que a gente tem de mais valor nessa terra, irmãos? É a nossa família, né? Eu falo por mim e eu acredito que os irmãos devem pensar da mesma forma do que eu. Ainda que eu tivesse, irmão, uma empresa multinacional, ou que eu tivesse uma conta bancária recheada, que eu tivesse coleções de carro importado, casa na praia, enfim, uma vida totalmente resolvida, nada supriria o amor da minha família, né? A minha família é algo que eu tenho, né, como primazia aqui nessa terra. Só que Jesus diz assim, se você quer ser digno de mim, é preciso que você me ame acima da sua família. Então, essa é a segunda demanda, e ainda mais radical do que a primeira, né? Mas Jesus diz que isso é necessário se a gente quiser seguir Ele, se a gente quiser ter Ele como nosso Salvador, se a gente quiser ser discípulo autêntico, um seguidor de Cristo de verdade, de acordo com as Escrituras, é entender que o nosso amor por Cristo é acima da própria família. Amém? Deixa eu me achar aqui agora. E por qual razão, né, irmãos, que a gente precisa então amar a Deus, amar Jesus acima da nossa própria família? O motivo, irmãos, a razão que nós devemos amar Jesus acima da família é porque o nosso relacionamento com Ele é superior ao relacionamento que nós temos com os nossos familiares. Na verdade, um dia, quando nós estivermos na eternidade com Cristo, tudo que existe nessa terra, inclusive os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos interpessoais, esses não existirão mais. Então, na verdade, eu amo a minha família, eu me relaciono com ela, mas quando eu estiver na eternidade, esses relacionamentos não existirão mais. Então é bem por isso que eu tenho que amar a Cristo acima da minha família. Porque o relacionamento que eu tenho com Jesus, o meu Salvador, ele iniciou aqui e continuará na eternidade. Então é por isso que nós temos que amar a Cristo sempre, acima de qualquer coisa, inclusive da própria família. Essa é a segunda demanda, a segunda exigência que Jesus faz aqui aos seus discípulos. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Do que é amar a Cristo acima da família. Então, amar a Cristo acima da família não significa
deixar de dar atenção ou de se relacionar com a nossa família. Porque eu sou de berço, eu nasci... Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica, eu fui criado na igreja, e eu vi muitas coisas assim, né? Então, uma das coisas que eu percebia é que pessoas que, às vezes, quando se convertia, deixavam de se relacionar com a família. Parecia que tinha medo, assim, de se contaminar, né? Então, eu percebo isso até na minha própria família hoje. Pessoas que não fazem mais parte de festa nenhuma da família, pessoas que não vão numa festa de aniversário, pessoas que não visitam mais os seus familiares. Então, na verdade, isso não é amar Jesus acima da família. Muito pelo contrário, amar Jesus é obedecer aquilo que Ele nos manda. Né? E um dos seus ensinamentos, de acordo com toda a Escritura, é cultivar o nosso relacionamento com a família. É cuidar, é cumprir o nosso papel familiar. Né? Então, jamais, irmãos, deixe de se relacionar com a sua família, achando que fazendo isso, porque de repente ele não é cristão, de repente ele serve outros deuses, enfim, pratica outro tipo de religião, mas isso não é motivo de nós deixar de se relacionar com ele. Ser cristão, irmão, é amar todos, né? É buscar o convívio com todos, falar de Jesus, amar, ouvir, dar um conselho, orar por eles, a fim de que eles sejam salvos também. Então, nunca deixe de se relacionar com a sua família, achando que fazendo isso você está amando a Deus acima, né? Então, isso é completamente errado. Segundo ponto, amar a Cristo acima da família não é priorizar a igreja local e até mesmo os cargos eclesiásticos com relação à família. Então, aqui eu quero tentar explicar da melhor forma possível. Irmãos, vir nos cultos, adorar a Deus, cumprir, né, exercer a função a qual nós fomos chamados, tudo isso é extremamente válido, importante, bíblico, e nós temos que se esforçar para manter isso na ativa. Né? Isso é louvável a Deus. Né? E não é vir com pesar, não, é vir na igreja, se possível, todos os cultos, e vir como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Estar aqui em comunidade, né, cultivar o nosso relacionamento aqui familiar, de um sentido espiritual, né, estar com os irmãos em comunidade adorando a Deus, exercer cada um a sua função, isto é maravilhoso e deve de ser mantido, mas desde que nós não venhamos a negligenciar o nosso papel dentro da nossa casa. Então a gente nunca pode colocar isso daqui acima da nossa casa, porque o nosso maior ministério é a nossa família. Então que a gente possa entender, irmãos, que os nossos filhos precisam de nós. Pai, o filho precisa de ti. Mãe, a filha precisa de ti. Né? E esposo, a sua mulher precisa de ti. Né? Então cuide dela, trate com carinho. Né? Esse é o nosso ministério, o nosso primeiro ministério, na verdade, né? Cuidar das nossas esposas, dar carinho para ela, afinal de contas ela não é nossa escrava, né? Ela é uma mulher colocada por Deus ao nosso lado para nos ajudar, para nos corrigir com sabedoria, né? E para governar junto conosco. E a mulher da mesma forma, amar o marido, dar atenção para o marido, conversar com o marido, dar carinho, né? E corrigi-lo quando for preciso, né? E não compartilhar com o erro, mas corrigir a fim de ter uma família abençoada. E mais, né? Respeitar o marido, porque afinal de contas, o marido é o cabeça da casa, a autoridade dentro de casa, e isso precisa ser mantido. Né? Não no sentido de autoritarismo, mas no sentido bíblico, que foi o propósito que Deus criou. Não é porque a gente quer, é porque Deus criou com esse papel, né? O marido de ser o cabeça da casa. E quando essas coisas funcionam, irmão, de acordo com as Escrituras, a família é sadia, e família sadia é uma igreja sadia. Então não adianta de nada a gente vir nos cultos, não faltar nenhum, mas ter a casa toda revirada. Nunca nós vamos ter uma igreja sadia dessa forma. Então primeiro a gente precisa começar pela nossa casa. Fazer tudo bem certinho. Procurar andar de acordo com as Escrituras. A mulher colocar no seu lugar, o marido se colocar no seu lugar. Né? Porque às vezes, irmãos, tem mulher que assume a autoridade porque o marido não assume. Né? Então isso é um problema. Isso é um problema. Né? E por que eu estou falando isso? É só para entender que amar a Deus acima da família não é negligenciar dentro de casa, não é estar enfiado dentro da igreja e deixar morrer de repente um casamento. Né? A gente vê muito isso, irmão, é atual isso. Né? Então é necessário, sim, né, cultivar o casamento, cultivar os filhos, cultivar a casa, a fim de ter uma igreja sadia também.
Então, venhamos no culto, vamos praticar, exercer a nossa função a qual Deus nos chamou, vamos cultuar a Deus com alegria, mas não vamos negligenciar o nosso papel dentro da nossa casa. Amém? E o terceiro ponto aqui ainda nesse versículo, amar a Deus acima da família, é viver e estar sempre do lado da verdade. Então, em hipótese alguma, irmãos, a gente pode negligenciar a verdade. E o que é estar do lado da verdade? O que é amar essa verdade? Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, o meu filho ou a minha filha roubou um brinquedo de um amigo, ou roubou R$10 da bolsa da professora, enfim. E eu pego e defendo o meu filho, somente porque é meu filho. Quando eu faço esse tipo de coisa, irmãos, quando eu não corrijo, quando eu não ensino a verdade, eu estou ofendendo a Cristo. Então, nesse caso, eu estou amando primeiro a minha família e não a Deus. Então, amar a Cristo primeiro é zelar pela sua verdade. Então, mesmo que seja meu filho, mesmo que seja minha mulher, mesmo que seja eu, a esposa tem que corrigir. E é claro, né, irmãos, se de repente o marido está errado, a mulher não pode acoitar o erro do marido. Ela tem que o quê? Com sabedoria, né? Com sabedoria chegar até ele e dizer, eu estou junto contigo, se necessário eu sofro contigo, porque tu és o meu marido, mas eu quero te dizer uma coisa, tu estás errado, cara. Tem que falar, né? Tem que zelar por essa verdade. E quando a gente zela, quando a gente pratica essa verdade, nós estamos então na prática, amando a Deus acima da família. Então não é porque temos um laço familiar que temos que defendê-lo ou protegê-lo quando ele está errado. Nós temos que sempre punir primeiro pela verdade de Cristo. Vamos para o versículo 38. O versículo 38 diz assim: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cruz, irmãos, cruz é um instrumento, um instrumento de sofrimento e instrumento de morte. Então, quando Jesus diz tomar a sua cruz, ele estava dizendo exatamente isso, literalmente isso, que nós precisamos negar a si mesmo, que nós precisamos mortificar a nossa carne e junto com ela os nossos próprios desejos e se submeter à sua vontade, e se submeter aos seus mandamentos, e se submeter a essas demandas que ele disse aqui. Essa é a terceira e última demanda que Jesus traz aqui. Ele diz primeiro, o meu evangelho não é de paz, é espada, ou seja, é dificuldade, vai ter problemas, vai ter aflição. Depois ele diz, você agora tem que me amar acima da tua família. E em terceiro ele diz, você tem que tomar a sua cruz. Ou seja, você tem que morrer para ti mesmo e viver para mim. Você tem que negar a si mesmo os seus desejos carnais e se submeter à minha vontade agora. É isso que Jesus diz. Então, isso é literalmente tomar a cruz de Cristo. Porque às vezes a gente veja pessoas dizendo, né, essa doença que eu carrego é a minha cruz. Né? Ou aquele meu vizinho é a minha cruz, o meu patrão é a minha cruz. Tem pessoas que usam esses termos. Não tem nada de errado, mas o sentido literal do texto, o que realmente o texto está falando, o que Jesus de fato quis dizer, não era isso. É fato que nós temos problemas, sim, que nós temos dificuldades, que a gente leva tudo em oração a Deus para que isso seja resolvido, se for da sua vontade, mas o que Jesus estava dizendo é que a gente precisa morrer todos os dias para nós e viver para Cristo. Somente quando tomamos a nossa cruz, então Jesus diz, e quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Último, versículo 39. Ele diz assim, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está dizendo aqui? Achar a sua vida, irmão, é ter uma vida totalmente resolvida. Uma vida totalmente realizada. É tudo aquilo que eu já falei anteriormente. De repente, tem uma formação acadêmica perfeita. De repente, tem uma vida profissional resolvida. Recebe um bom salário. Tem carro, tem casa boa. Tem dinheiro para viajar. Quem não gostaria de uma vida assim, né? Eu gostaria, não tem problema nenhum, né?
só porque achar a sua vida é quando a gente tem tudo isso, mas nessa história não tem espaço para Jesus. É quando a gente tem tudo isso, mas não usufrui para a glória de Deus. É quando a gente tem tudo isso, irmãos, e Jesus não faz parte dela. É quando, de repente, o ser humano tem tudo isso. Você já deve ter visto, de repente, situações como essa. Tem tudo, é rico, é milionário, enfim, mas ele é o protagonista da história. Ele nunca vai fazer nada daquilo ali para a glória de Deus, ele nunca vai reconhecer que o que ele tem é a graça de Deus na vida dele. É a misericórdia e a bondade de Deus na vida dele. Porque existe uma diferença, irmãos. Ser rico, na verdade, não é pecado, tá? Quem dera que eu fosse rico, eu queria. Um pouco bom, né? Mas, na verdade, existe uma diferença do rico salvo e do rico ímpio, né? É que o rico ímpio usa toda a sua riqueza para ele próprio, de uma forma egoísta. Ele não está se importando se o vizinho está morrendo de fome. Ele não se importa se a igreja precisa de mantimentos. Ele não se importa com ninguém. E já o salvo, irmãos, quando ele é rico e ele é salvo, ele contribui no reino de Deus de alguma forma. Ele contribui na igreja, ele contribui com o seu vizinho que está carente, ele paga a tarifa de luz de alguém. Então, isso é ter riqueza, mas viver para a glória de Deus. E ele não coloca a sua riqueza, a sua confiança. Ele sabe que o seu Deus é superior. E ele tendo tudo aquilo ali, eu não tendo nada, não importa, ele continua servindo a Jesus. É como Jó, né? Então isso é ter uma riqueza sadia. Isso é achar a sua vida, não é achar a sua vida, na verdade, né? Porque achar a sua vida é ter tudo isso, mas Deus não fazer parte da história. E aí Jesus diz, quem achar a sua vida, ou seja, quem ter tudo isso, quem conquistar tudo o que deseja aqui nessa terra, pelo seu prazer, com o desejo do seu coração, mas não ter comunhão comigo, não viver para mim, esses vão perder a sua vida. E aí ele diz, mas quem perder a sua vida, perder a sua vida, irmãos, é não ter nada do que foi falado aqui. É estar consciente de que de repente a gente pode passar por situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu acredito que quase todos que estão aqui de repente estão empregados, têm sua casa, vive, não passa fome, e que bom que continue assim. Né? Mas perder a sua vida é por amor a Cristo, se submeter a situações como essa, de repente ter que passar fome, perder laços familiares, viver, né, agredido por uma doença, e nada disso nos separa de Deus. Né? Então isso é perder a vida, é estar preparado para ser perseguido, e mais ainda, preparado para levar a cruz, ou seja, a ponto de morrer sem negar o nome de Cristo. Então isso é perder a sua vida. Né? Que bom que nós venhamos a ter uma vida realizada nessa terra, mas com Jesus reinando sobre nós. Isso é maravilhoso. Mas que nós possamos ter a consciência, irmãos, de que precisamos perder a nossa vida. Ou seja, se for necessário, que a gente não larga Jesus. Que se for necessário, que se um dia vier algum tipo de perseguição sobre o nosso país, que a gente não venha largar Jesus, que a gente não venha deixar de servir a Jesus, porque afinal de contas o evangelho de Cristo é esse, é perder a sua vida por amor a Deus. Então se a gente tiver que perder a nossa vida, ou seja, perder trabalho, perder dinheiro, perder casa, por amor a Deus, por causa de algum motivo, que seja perdido. Porque o importante é que se eu perder a minha vida por amor de Cristo, eu vou achar depois. Então aqueles que perdem a sua vida, hão de achar na eternidade. Amém, irmãos? É claro, né, irmãos, que, já estou concluindo aqui, é claro que eu não estou fazendo aqui apologia para vocês botar tudo que vocês têm fora, não é isso, tá? Mas é estar consciente, né, que as verdades de Cristo são essa, que viver para Cristo não é uma vida de riqueza, é estar preparado para uma vida bem simples, com muito pouco, e aí a gente faz, como o próprio apóstolo Paulo disse, né, que soube viver, né, soube se satisfazer, soube ter alegria em Cristo no muito, mas também soube ter tudo isso no pouco. Então que a gente possa ser assim também, como o apóstolo Paulo disse. E para concluir a mensagem, duro, irmãos, é o sermão de Jesus Cristo, e radicais são as suas exigências aos seus seguidores. Eu acho que os irmãos concordam comigo, né? É muito radical essas exigências, é difícil cumprir na íntegra, mas
Eu encorajo, irmãos, todos que me ouviram aqui nessa noite, a assumir um compromisso, uma responsabilidade com esse verdadeiro evangelho. Porque isso que a gente tem ouvido aí fora não é o evangelho de Cristo. De vida mansa, de que não existe perseguição, de que você não pode aceitar a situação da tua vida. Eles dizem que você tem que rejeitar a doença, né? Não estou dizendo que você não pode orar, eu oro sim. Quando eu estou doente, quando minhas filhas estão doentes, eu oro e eu sei que Jesus cura. Mas se Ele não orar, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus na minha vida, né? Então esse evangelho aí, como diz muitos, o evangelho tabajara, né? Não é o evangelho de Cristo, isso são falsas doutrinas. Então que a gente possa hoje aqui se encorajar, irmãos, em assumir responsabilidade com esse verdadeiro evangelho que é de espada, que é de sofrimento, que é de cruz. Evangelho que a gente tem que estar disposto, né, até mesmo a perder laços familiares, que é muito difícil. E dizer para os irmãos que não existe um outro caminho de salvação, que não existe nenhum outro caminho para a solução do nosso pecado, senão o próprio Jesus Cristo e esses ensinamentos que são dele. Somente esse caminho, irmãos, pode nos trazer a vida eterna e a comunhão com o nosso Mestre. Somente esse caminho nos leva a ter comunhão e ser discípulo de verdade de Jesus. Mas a notícia boa é que isso não está, né, nas nossas mãos, segundo as nossas próprias forças humanas, né? É bem verdade que eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu sei que é difícil obedecer esses mandamentos, são exigências radicais, mas a gente tem um dentro de nós que é maior do que aquele que está lá fora. Existe dentro de nós uma pessoa chamada Espírito Santo. Fomos selados com Ele. Ele está aqui, irmãos, dentro de nós. E é Ele que nos encoraja a cumprir cada uma delas. É Ele que nos encoraja e que nos dá força para cumprir os mandamentos e a lei do próprio Jesus Cristo. Então tenha certeza, é difícil, mas se for necessário, e nós de fato temos uma comunhão verdadeira com Deus, Ele vai nos capacitar para tais coisas. Amém? Então ao menos tenha consciência dessas verdades e coloque em prática. 9:05. Posso orar, irmão? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença uma vez mais. Eu te agradeço, meu Deus, por esse evangelho que é poderoso, esse evangelho que é verdadeiro, pelas Tuas palavras que são santas, Pai. É verdade, Jesus, que te servir não é fácil, Senhor. Que te servir, Senhor, existe renúncia. Que te servir, Jesus, existem dificuldades no caminho. Mas obrigado, Deus, porque me salvasse não pela minha obediência, mas pela Tua obediência. Me salvasse, Jesus, pela Tua graça e me desse fé para crer nas Tuas obras. Obrigado, Senhor, porque nos selasses com o Teu Espírito e cremos que o Teu Espírito, Pai, há de nos ajudar diante dessas aflições e dessas dificuldades. Por isso nos ajude, Deus, te amar sobre todas as coisas e a cumprir cada uma das Tuas demandas, a fim de que venhamos a ter verdadeiramente comunhão contigo. Obrigado, Senhor. Nos ajude nessa caminhada até o fim, para que seremos salvos. Em nome de Jesus.